Em 2 anos, a extrema-direita teve um crescimento vertiginoso. Em 2022, eles saíram de 18,7% dos votos para 34% esse ano. É quase o dobro eles têm agora. E isso se dá muito em cima do que você está falando, do fracasso do governo Macron, da dureza que foi a reforma da Previdência, de um governo que exacerba a violência nas periferias, nos banlieues, que o crescimento da islamofobia, do racismo na França contra o imigrante. Eu vejo entrevistas de franceses de segunda ou terceira geração de africanos que não se sentem franceses, ou pelo menos não são considerados, embora os pais sejam já nascidos na França, e eles também, os avós é que eram imigrantes. E isso tudo provoca um medo dessa população branca, que se coloca como partidária da pregação da Marine Le Pen. Agora, qual é a pregação da Marine Le Pen? Me parece, me corrija você, ela não me parece que seja o fascismo tradicional. Ela é racista, mas ela, por exemplo, não me parece assim, que é uma partidária cega da OTAN. Ela tem críticas à OTAN, até porque o Macron foi um aliado de todas as horas da OTAN. Então, a guerra da Ucrânia, que provocou, você já falou isso na outra entrevista, queda da qualidade de vida, inflação e tal, ela não defende, não ataca também. Isso ela pode se adaptar no governo, se formar a maioria. Mas, em especial, de buscar exacerbar medos dos franceses e se colocar como a única solução. Mas o que eu quero, além disso que você fala, essa coisa, a solução mais fácil que a solução do preconceito. E segundo o seguinte, a França teve há 80 anos, pouco antes de 1940, um primeiro-ministro fascista, que era o Pierre Laval, na época da ocupação alemã, mas era uma situação muito, muito diferente, era quase uma imposição. E agora o povo francês quer a extrema-direita. É a segunda economia da Europa. É um país que tem uma influência cultural imensa. Você acha que, primeiro, Le Pen pode formar governo, que é uma onda consolidada, é uma coisa de momento? Eu sei que eu falei uma série de coisas aqui, mas qual é a intensidade, o enraizamento da extrema-direita? Quem votou está convicto ou foi um voto de protesto? São várias questões muito interessantes. De fato, em relação à primeira questão, acho que a sua questão anterior também pode ser respondida de vários jeitos. Então, eu parti de um lado porque eu acho que você a formulou de um modo bastante profundo. A outra resposta, acho que vai na direção do que você apontou, que é a do governo Emmanuel Macron, que, ao meu ver, é o grande precipitador desse fenômeno, o grande acelerador desse fenômeno, que é um sujeito que encarna muito bem, de maneira muito icônica, emblemática, essa globalização financeira, o espírito da globalização financeira. O espírito do capitalismo financeiro, que é essa elite tecnocrática, arrogante, crente na sua superioridade perante a população, crente na sua verdade, na não necessidade de diálogo social, na não necessidade de horizontalidade, de construção de políticas conjuntas. Então, ele passou um governo inteiro desprezando a população, agindo de maneira arrogante, impondo reformas, eu digo impondo via decreto, sem diálogo social, reformas que degradaram os direitos sociais, como a reforma da Previdência, e também com medidas, enfraquecendo algumas medidas sociais, como auxílio moradia, queria agora implementar um enfraquecimento do auxílio do seguro-desemprego, voltou atrás depois do resultado de domingo. Então, foi um governo inteiro tratando a população como se fosse criança, como se fosse sempre adotando uma retórica paternalista, acreditando-se um imperador, acreditando-se a encarnação do imperador Napoleão. Então, tudo isso, todo esse desprezo
e somado ao fato de que as suas estratégias sempre deram certo, para ele as coisas raramente deram errado. Então, sempre mobilizando o discurso, sou eu ou o caos, sou eu ou a extrema-direita, ou você vota para mim, ou o país cai no abismo com a extrema-direita, e aí os eleitores de esquerda votavam, faziam barragem, e depois faziam barragem não por adesão ao governo, mas com esse objetivo de fazer barragem, no dia seguinte o governo tratava a sua vitória como um voto de adesão. Então, num dado momento, as pessoas se viram enfurecidas. E essa fúria se acumulou e se traduziu por esse voto. Aí você me pergunta, é um voto de intensidade ou é um voto de protesto? É, em parte, um voto de protesto. Mas eu não diria que é um voto passageiro. Não diria que é um fenômeno passageiro. Do mesmo modo como ocorreu no Brasil e como ocorreu nos Estados Unidos, ao meu ver, é um fenômeno que veio para ficar. É um fenômeno muito bem construído, bastante científico, muito estudado, e é um fenômeno que não é abrupto, é um fenômeno progressivo, construído ao longo do tempo. Então, se observarmos os dados, o número de votos, o percentual de votos desse partido, Reunião Nacional, eleição após eleição, desde 2002, quando ele foi para o segundo turno pela primeira vez, com o pai, Jean-Marie Le Pen, que era um negacionista, que é um negacionista, falou que o Holocausto era um detalhe na história. Desde então, o partido vem tendo conquistas sucessivas, principalmente desde 2012 com a filha, quando a filha tomou o poder. E aí o partido só vem subindo eleição após eleição e adotando estratégias para aumentar o seu percentual, para conquistar o eleitorado. Ele vai se adaptando ao perfil do eleitorado, às opiniões do eleitorado. Tanto que em um dado momento alguns o classificaram de um partido pega tudo. Ele como se fosse um partido difícil de ler, em termos de coerência ideológica. Ele pegava medidas, às vezes, que eram do Partido Comunista, pegava medidas que eram da direita tradicional, misturava tudo. Tudo de acordo com o perfil eleitoral, de acordo com o momento, com o que está dando adesão, provocando adesão eleitoral no momento. Então ele foi se adaptando, deixou, para responder a sua primeira pergunta, se é fascista clássico, se não é. Então ele foi abandonando não, ele foi escondendo posições da extrema-direita neofascista. Ele foi escondendo, por exemplo, a homofobia, foi escondendo a sua oposição ao aborto, para parecer um partido liberal, em termos de modos, para parecer um partido moderno, entre aspas, para estar alinhado com as posições da maioria do eleitorado, que é favorável ao aborto, que declara não ter nenhum problema com a questão LGBT. Então, não é que esse partido não seja um fascista clássico. Do meu ponto de vista, no seu espírito, ele é. No seu espírito, é ainda aquele mesmo que colaborou com o nazismo. Ainda é. E aí eu vou te dar um detalhe que pode parecer ínfimo, que é o próprio nome do partido. O nome do partido é novo, ok? Chama-se Reunião Nacional. Esse nome foi mudado pela filha Marine Le Pen. Foi ela que mudou, como parte dessa estratégia de desdiabolização do seu partido. O que ela quis? Por que ela recorreu a essa estratégia? Porque em 2002, quando o pai dela, que era um antissemita declarado, foi para o segundo turno das eleições, houve uma manifestação em massa pela França. Mais de 1 milhão de pessoas foi às ruas.
e aquilo provocou um choque no partido. O partido não esperava que houvesse tanto rechaço por parte da população. E aquilo alimentou a produção de novas estratégias. E a Marine Le Pen encarna a elaboração dessas novas estratégias de fazer o partido parecer apenas uma direita conservadora, uma direita moderada. E é esse processo que ela vem adotando desde então, com a exclusão, por exemplo, de algumas figuras neonazistas.